Aceitaram? Ok. Retomando, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, onde desta feita abordaremos os capítulos 20 e 20 do Dogma e Ritual, né, onde abordaremos a medicina universal no dogma e no ritual abordaremos a taumaturgia. E aqui um breve resumo do que abordaremos nos capítulos, na verdade nos dois capítulos. No dogma abordaremos a medicina universal, onde trataremos da origem das doenças, a verdade e a virtude como o elixir da longa vida, a natureza da morte, se é possível ressuscitar os mortos e a abolição da dor. Já no ritual, falaremos sobre a taumaturgia, né, que seria algo como correspondente à magia divina, e aí abordaremos se os milagres existem ou não, a vontade como mola mestra de atuação neste mundo e a simpatia da medicina oculta. Quando falamos da medicina universal e da origem das doenças, ou seja, aonde nós temos qual é a raiz de toda doença, nós temos o que o próprio livro nos diz, que a maioria das nossas doenças físicas vem das nossas doenças morais, conforme o dogma mágico, único e universal. E em razão das leis das analogias, uma grande paixão à qual a pessoa se abandona corresponde sempre a uma grande doença que prepara a si mesma. Os pecados mortais são, assim, chamados porque fazem física e positivamente morrer. Alexandre o Grande morreu de orgulho. Ele era naturalmente temperante e entregou-se por orgulho aos excessos que lhe deram a morte. Francisco I morreu de um adultério. Luís XV morreu por causa de seu viveiro de veados. Quando Marat foi assassinado, morria de cólera e inveja. Era um monômano de orgulho que se julgava único, justo e desejava matar tudo que não fosse Marat. Dogma e Ritual, capítulo 20, a Medicina Universal. Aqui nós temos duas imagens que são bem chamativas. Deixa eu só... Aqui nós temos duas imagens bem chamativas, onde nós temos... Aqui é uma imagem das doenças, né? Uma imagem de como seriam as doenças durante a Idade Média. E aqui nós temos uma imagem que corresponde aos 7 pecados capitais. Por que eu quis trazer essas duas imagens? Porque, como o texto coloca, nós temos grande parte das nossas doenças, das nossas dificuldades relacionadas nos nossos problemas morais, sejam desta vida ou de vidas pretéritas. Mas, sobretudo, temos na raiz de todo malefício, de todo mal, um mal moral enraizado, né? Sejam essas doenças provas ou sejam essas doenças expiações de nossa parte, sempre teremos um mal moral relacionado a elas. E, portanto, precisamos estar conscientes disso, porque o espírito precede a matéria. E, portanto, se o corpo está doente, existe um espírito doente que gera esse tipo, né, de infortúnio. Portanto, se queremos tratar, né, o corpo, precisamos, antes de tudo, tratar o espírito. Tratar o corpo é importante e necessário, mas precisamos entender que o corpo é apenas o ponto de impacto de uma doença que precede, de uma doença que é anterior a este evento físico, que é o espírito que está doente e que precisa ser tratado. Ou seja, é preciso que seja tratado concomitantemente o corpo e o espírito, porque senão uma nova patologia vai se manifestar, uma nova dificuldade vai se manifestar, às vezes de uma maneira muito mais brusca, porque a raiz do mal não foi arrancada. Então, se queremos termos uma saúde integral, uma saúde plena, né, é necessário que se trabalhe o espírito
para que o corpo não venha sofrer as consequências de um espírito desajustado. E, portanto, quando falamos da medicina universal, a medicina universal ela vem neste viés: tratar o espírito, tratar os malefícios da alma para evitar que o corpo venha a sofrer. E se o corpo está sofrendo, vamos tratar a raiz, que é o espírito, e por consequência, o corpo será tratado também. E como um remédio para os malefícios da alma, existe a Levi nos traz alguns exemplos, né, de como podemos tratar este mal da alma, né? A verdade e as virtudes seriam o elixir da longa vida, seriam o elixir universal, aquele que curaria todas as doenças. E aí, se a gente retomar a palestra anterior, nós tratamos sobre isso, né? A pedra, né, filosofal seria a pedra sobre a qual estaria sedimentado o conhecimento do sábio. E esta pedra, ela também é responsável pela produção do elixir da longa vida, juntamente com aquele que alcança a pedra, né, que alcança a pedra dos filósofos, a pedra dos sábios, ela automaticamente produz, né, nos auxilia a produzir o elixir da longa vida. E o que seria esse elixir da longa vida? E aí tomaremos as palavras de Levi: é, pois, verdade dizer que a sabedoria conserva e prolonga a vida. E quando ia morrer, uniu a lembrança da sua vida ao signo do pão, e a de seu espírito ao signo do vinho, e instituiu assim a comunhão da fé, da esperança e da caridade. É no mesmo sentido que os mestres hermetistas disseram: fazei potável o ouro e tereis a medicina universal. Isto é, apropriai a verdade aos vossos costumes, que ela se torne a fonte em que vos saciareis todos os dias, e tereis em vós mesmos a imortalidade dos sábios, a temperança, a tranquilidade da alma, a simplicidade de caráter, a calma e a razão da vontade. Não só fazem o homem feliz, mas também sábio e forte. É fazendo-se razoável e bom que o homem se torna imortal. Somos autores do nosso destino e Deus não nos salva sem nossa colaboração. Ou seja, aquele que se torna sábio, aquele que pratica as virtudes, que busca a verdade e que busca fazer com que sua vida se aproxime dos ideais de verdade, de virtude, acabam por corrigirem os defeitos da alma, não ficando doentes, não sofrendo com as vicissitudes da vida, porque acaba desenvolvendo temperança, acaba desenvolvendo paciência, prudência. E eu coloquei aqui a imagem da Santa Ceia, aonde exatamente é o exemplo do que Levi nos coloca, né? Aquela imagem, ou seja, o signo do pão, o símbolo do pão como sendo a lembrança da vida que Jesus teve, né? Ou seja, uma vida virtuosa, uma vida, não uma vida ociosa, né? Porque as pessoas costumam confundir virtude com ociosidade, né? Com reclusão, né? Como muitas pessoas fizeram durante a Idade Média. Mas na verdade não é isso. É viver uma vida casta, uma vida pura, uma vida não afastada da humanidade, pelo contrário, imersa nela, mas sem se contaminar com os defeitos, ou seja, com as próprias impurezas que a maior parte da humanidade está sujeita, né? E ter o seu espírito o signo do vinho, ou seja, os seus ideais, a vida como exemplo, né? E o espírito, ou seja, as palavras, a busca realmente de está relacionado com algo superior, né? Então, como é colocado, né, quando ia morrer, uniu a lembrança da sua vida ao signo do pão e ao do seu espírito ao signo do vinho, e instituiu assim a comunhão da fé, da esperança e da caridade, que é a Santa Eucaristia, que é exatamente essa lembrança da vida
do Cristo, ou seja, da vida de um ser iluminado, que nos serve como lembrete daquilo que precisamos fazer com a nossa própria vida, né? E como é colocado no parágrafo subsequente, né? Fazer com que este vinho, né? Esta fonte se torne a fonte de onde nós vamos nos saciar todos os dias, ou seja, onde nós vamos buscar todos os dias forças e exemplos de como ter atitudes adequadas para a vida e, consequentemente, termos o elixir da longa vida, né? E aqui eu coloquei o exemplo das 4 virtudes cardeais, né? A temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Ou seja, buscando essas 4 virtudes cardeais, buscando estas máximas, né, de exemplo que o ser humano pode ter, nós precisamos, se nós nortearmos a nossa vida por essas virtudes, nós obteremos o elixir da longa vida. E se nós pararmos para pensar, 4 é um símbolo relacionado à materialidade, relacionado à pedra, à base, ou seja, aonde nós iremos nos sustentar para conduzir a nossa caminhada. E aí o texto prossegue falando sobre a natureza da morte, porque nós nos preocupamos com a morte como sendo o fim de tudo. E na verdade a morte não é o fim de tudo, né? A morte não existe para o sábio. A morte é um fantasma tornado horrível pela ignorância e a fraqueza do vulgo. A mudança atesta o movimento, e o movimento só revela a vida. Até o cadáver não se decomporia se fosse morto. Todas as moléculas que o compunham ficam vivas e se movem para se desprender. Se a mudança deve ser chamada morte, morreremos e renascemos todos os dias, porque todos os dias as nossas formas mudam. Ou seja, quando nós pensamos que o decaimento do corpo físico, né, é o fim de tudo, nós estamos enganados, nós estamos perdidos porque nós só enxergamos a materialidade, nós só enxergamos o imediato, né? Na verdade, para o sábio, ou seja, para aquele que alcançou o esclarecimento, a morte é apenas uma passagem, é apenas uma mudança de estado. Tem um livro que eu acho muito interessante, né? O nome do livro é Ilusões, e ele fala exatamente assim: a morte é como a puberdade, um pouco mais radical, mas ainda assim uma mudança. Ou seja, a morte, como nós podemos ver aqui, é simplesmente a porta pela qual nós saímos de um estado de existência e passamos para um outro estado de existência. São as diversas transformações que nós passamos ao longo dos séculos, dos milênios, das eras, ou seja, todas as transformações que nós estamos sujeitos seriam um tipo de morte, como é colocado. Né? Se a mudança deve ser chamada de morte, morremos e renascemos todos os dias, porque todos os dias nossas formas mudam, ou seja, a todo momento células do meu corpo estão morrendo e outras células estão nascendo, ou seja, este que vos fala agora não é o mesmo que estava falando há 5 minutos atrás. Aquele ser morreu de alguma maneira e outro ser está dando continuidade à existência de certa medida. São transformações que vão acontecendo e entender isso faz parte da noção de imortalidade que o sábio adquire. Porque se o corpo apenas se transforma, se o estado do indivíduo apenas se transforma, ele apenas passa por um outro patamar de existência, né? E aqui eu coloco um exemplo de desenlace físico, né? Onde o corpo físico morre e o espírito continua, apesar dos esforços da medicina de tentar manter a vida física preservada. E a ressurreição dos mortos é possível? E aí eu pego um trecho da Gênese, né? Um dos livros do Pentateuco Espírita, o 5º livro do Pentateuco Espírita, onde Kardec faz uma abordagem, juntamente com o Espírito de Verdade, uma abordagem acerca dos milagres de Jesus, né, sobre a natureza dos milagres de Jesus. E aqui eu trago 2 exemplos da ressurreição de Lázaro e da ressurreição da filha de Jairo.
Item 39. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes, os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima, ou seja, no caso da ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, observemos bem esta palavra, vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que se consideravam morto o indivíduo que deixasse de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade havia era uma cura, e não ressurreição na acepção legítima do termo. Ou seja, o próprio Levi coloca isso como sendo um propósito, né, de como se operam as ressurreições. Na verdade, os casos aqui citados, né, são casos de letargia, ou seja, o caso onde ocorre uma suspensão, né, dos fluidos, né, vitais, digamos assim, o coração para de bater, o indivíduo para de respirar, mas na verdade não está morto. Ó. O espírito ainda não abandonou o corpo físico e, portanto, ainda não morreu, né, porque é considerado morte, né, no sentido de acessar a atividade do corpo físico quando o espírito se separa, ou seja, cortam os laços fluídicos que o prendem ao corpo, que o atam ao corpo, né? E, portanto, né, quando o fio de prata é cortado. Sendo assim, quando não há esse corte do fio de prata, ainda é possível, né, o restabelecimento da saúde, porque engraçado que Levi utiliza uma expressão muito interessante que diz assim: existem milagres que são impossíveis até o próprio Deus, né? Ou seja, é impossível que o próprio Criador ele vá de encontro às leis que ele estabeleceu. E, portanto, milagres, na acepção da palavra, ele não existem. O que existe, na verdade, são leis desconhecidas, né, pelo homem e que podem ser postas, né, em andamento a depender da necessidade, a depender da vontade que esteja ali sendo executada, da vontade forte que esteja sendo ali exercida naquele momento. E são casos das duas curas, a cura de Lázaro, né, que estava inclusive com partes do corpo apodrecendo já, devido à falta de fluido vital circulando no corpo, né, onde ele faz Lázaro retornar à vida, entre aspas, né, ou seja, faz o corpo de Lázaro se mover mais uma vez, respirar mais uma vez, e também com a filha de Jairo. Dando continuidade. Só um momento. Bom, e aí falamos sobre a abolição da dor, que Levi ele coloca a seguinte posição. Ele questiona se seria possível abolir a dor, ou seja, fazer com que ninguém mais sinta dor, né? Fazer com que o indivíduo não sinta dor. E aí eu prefiro utilizar aqui as palavras de Gibran para exemplificar o que ele tenta dizer em algumas palavras diretas e simples, mas eu acho que essa imagem poética, né, e essa imagem física vão nos dar a ideia daquilo que queremos dizer. E uma mulher falou e disse: fala-nos da dor. E ele respondeu:
A vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Assim como o caroço da fruta tem que fender-se para que seu coração fique exposto ao sol, também vós deveis conhecer a dor. E se conseguisseis maravilhar-vos com os milagres diários da vossa vida, a vossa dor não vos pareceria menos intensa do que a vossa alegria. E aceitaríeis as estações do vosso coração, tal como haveis aceite as estações que passam sobre vossos campos. E passareis com serenidade os invernos de vossas mágoas. Muita da vossa dor é escolhida por vós. É uma poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Por isso, confiai no médico e bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois a mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão terna do invisível, e o cálice que ele vos dá, embora possa queimar os vossos lábios, foi feito com o gesso que o oleiro umedeceu com as suas lágrimas sagradas. Este é um trecho de um profeta, de Khalil Gibran, onde ele fala sobre a dor. Se vocês perceberem, este trecho ele resume tudo o que foi falado dentro deste capítulo. Ou seja, a origem do mal, a origem da dor, ou seja, muita da vossa dor é escolhida por vós. É uma poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Ou seja, existe uma falha dentro do indivíduo, né? E essa dor é causada por esta falha, ou seja, por este mal moral. E a dor, o sofrimento, a doença é a forma pela qual o médico dentro de nós, né, nos cura. Ou seja, a doença, na verdade, é um alerta para que existe algo errado, né? Bem como uma dor de dente, ela diz que ali tem um dente doente e, portanto, é preciso ser tratado. Se não for tratado, vai continuar doendo, ou seja, o mal vai continuar existindo, né? Ou seja, é preciso que nós nos tornemos atentos às vicissitudes da vida, porque elas são, de fato, né, algo que nos chama a atenção para algo está errado, né? As dificuldades da vida, a professora Lucilena Galvão, ela nos diz constantemente que a vida é extremamente pedagógica e nós precisamos estar atentos aos sinais que a vida nos dá para as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? Ou seja, as dificuldades que nós enfrentamos, elas querem nos dizer alguma coisa. Nós precisamos estar atentos, porque, como disse Khalil, né, a dor é o quebrar da concha, é o quebrar da casca que envolve a nossa compreensão. Ou seja, muitas vezes é somente no momento de dor em que nós conseguimos compreender a verdade, o que é realmente importante, o que precisamos dar atenção e o que nós não precisamos dar atenção. E, portanto, para que o remédio possa fazer efeito, né, é preciso, né, experimentar, de fato, entender o que essa dor quer nos dizer e buscar nos aproximarmos das virtudes que serão o remédio para esta dor. E aí nós vamos para o ritual, onde nós falaremos da taumaturgia, que seria, né, a magia sagrada, né, seria a magia divina, a magia relacionada à divindade. E aí é uma pergunta que fica, né, milagres existem, né? Definimos os milagres como efeitos naturais de causas excepcionais, ou seja, os milagres são coisas que de fato poderiam acontecer de qualquer forma, mas são causas excepcionais, ou seja, é algo que ultrapassa, né, a compreensão e o entendimento do vulgo, né? O erro comum relativamente aos milagres é considerá-los como efeitos sem causas, como contradições da natureza, como resoluções repentinas da imaginação divina. E ninguém pensa que um único milagre desta sorte romperia a harmonia universal e mergulharia o universo em caos. Ou seja, acreditar que os milagres são algo que não são coisas naturais,
que são coisas fora de alguma explicação, que não teria causa alguma um milagre acontecer, que seria apenas vontade do Criador fazer isso, seria colocar em xeque toda a ordem e toda a harmonia que o universo está submetido. E este choque com esta harmonia, né, mergulharia o universo inteiro num caos. Seria assumir que o Criador ele brinca com a existência das criaturas e que ele faz tudo que dá, como imaginar o Criador como uma criança mimada que ora toma uma decisão, ora toma outra decisão, e o universo ele não se organizaria da forma como é organizado se fosse caos, né? Porque o caos ele não ganha forma, né? E se a forma existe, se existe um corpo, existe uma vontade por trás daquilo, uma inteligência que organiza e que dá forma a este cosmos, né? Se não fosse, porque o universo é cosmos e não caos. Caos, né, é algo completamente desorganizado, desestruturado, sem forma, né? Nós vivemos num cosmos, ou seja, algo que é inteligível, algo que é organizado e formatado. E aqui eu dou o exemplo da vontade como mola mestra, né? Se nós retomarmos o trecho anterior, nós falamos que a vontade forte é o que realiza o milagre, né? Nos casos da filha de Jairo e de Lázaro, a vontade de Jesus. E aí eu pego um trecho do próprio dogma, onde Levi diz: o absoluto em razão e vontade é o maior poder que seja dado ao homem alcançar, e é por meio deste poder que opera o que a multidão admira sob o nome de milagre. E aqui eu coloco um exemplo de uma formiga carregando algo que é muito maior do que ela, né? Ou seja, isso é um milagre? Não, é uma lei. Existem forças aqui agindo, né? Onde um simples inseto é capaz de carregar um peso muito maior do que o seu, né? E aqui eu coloco um exemplo da Dama do Lago carregando a Excalibur, né? Que é o exemplo da vontade sobre as águas, ou seja, a espada da vontade sobre a materialidade. É um dos símbolos de Excalibur, né? A Excalibur sendo empunhada pela Dama do Lago, né? Quando ela é restaurada para ser entregue novamente a Arthur, depois de ter lutado contra Lancelot e utilizado a Excalibur de maneira indevida, a Excalibur se parte, ele lança ela ao lago e a Dama do Lago ela reestrutura a Excalibur, ou seja, quando Arthur ele se arrepende do erro que cometeu utilizar a Excalibur, né, para fins mesquinhos, ela é reestruturada, ou seja, quando se aproxima da virtude, da humildade, do arrependimento dos erros cometidos, a vontade ela emerge das águas e domina sobre a matéria. E a simpatia da medicina oculta, né? A medicina oculta é essencialmente simpática. É preciso que uma afeição recíproca, ou ao menos uma boa vontade real, se estabeleça entre o médico e o doente. Ou seja, é preciso que o médico acredite que é capaz de fazer aquilo, e é preciso que o doente também acredite no médico, né? Muitas vezes, Jesus, quando curava os enfermos, dizia: a tua fé te curou, né? Ou seja, é a vontade daquele que está enfermo que efetivamente permite que o médico atue de maneira efetiva, né? E é preciso que haja uma simpatia, um elo de ligação entre o taumaturgo, né? Entre o magista e aquele que recebe a cura, para que a cura efetivamente possa ser efetivada. E aí Levi dá vários exemplos, né? De como isso pode acontecer. E aí eu deixo para que vocês leiam o capítulo, né, e vejam os exemplos que ele traz, porque eu acho que não caberia trazer aqui todas essas informações. Bom, é isso. Eu vou abrir agora para as discussões. Eu creio que eu me estendi bastante, mas foi por um bom motivo, né, para que a gente possa seguir adiante. Está aberto para discussão. Tony, eu fico à vontade. Eu prefiro falar depois. Ok. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu não tenho muito a acrescentar, mas quanto a essa segunda parte do ritual, eu acho que vale lembrar que a própria palavra taumaturgia
ela tem uma relação com o trabalho. É uma palavra grega que significa seria como que espantar a mente para curar o corpo. Porque esse espanto ele vai afetar diretamente o espírito reagindo curaria o corpo. E assim também funcionam alguns métodos utilizados, acho que os Paracelso e outros utilizavam esse método, que é usar tentáculos. É, talvez ele fazia Levi City, eu não tive tempo de reler o capítulo. É, utilizando tentáculos para curar determinadas doenças, e seria justamente esse espanto que aquele símbolo contido no tentáculo um espanto naquele símbolo contido no tentáculo que atuaria na cura do doente. É isso. Ok, ok. É, também, parabéns pela palestra, Mal, que foi muito bem construída. Tem coisa fazendo barulho. É, muito bem construído e muito bem apresentado. É, trouxe todos os temas sem se estender nos exemplos, isso é muito legal, porque o Levi ele costuma dar muitos exemplos de uma coisa só. Então, foi enxugado no lugar certo e foi estendido no lugar certo os exemplos do texto do Gibran. Gibran sempre cabe como um ponto de sabedoria, um ponto poético de onde dá para abstrair algumas questões. Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria falar era fazer uma indicação, na verdade, de literatura fantástica. Tem um livro que eu gosto bastante que chama O Temor do Sábio. E um pouco da questão da sabedoria e de adaptar a sabedoria a, aos costumes comuns. Eu só ver se eu acho o trecho aqui. Enfim, foi até um trecho do livro do Dogma que você usou, em que o Levi fala sobre os alquimistas criarem o ouro potável e tudo mais, e que adaptar a sabedoria à vida de todos os dias faz com que a pessoa ela tenha mais saúde e que ela seja mais firme em si mesma. Mas, enfim, no livro Temor do Sábio, que é uma obra de fantasia, uma coisa bastante lúdica, existe uma imagem também artística bastante simples. Eu acho muito legal quando coisas do mundo comum, coisas que não são exatamente para estudar, conseguem trazer essas imagens, que é a filosofia de um dos povos retratados no livro O Temor do Sábio, que é o Letame, que é basicamente você discutir a estrutura da realidade e a moral por trás de cada ato, a moral por trás de cada decisão que a pessoa toma, para decidir o que é o mais sábio a se fazer e assim tomar a melhor direção na vida. E todo o mito que se constrói sobre como essa filosofia ela foi construída é muito interessante, porque ela é construída por um mestre arqueiro que acaba desafiando uma de suas aprendizes a um duelo. Enfim, a maneira como os elementos que constroem esse mito de fato se transformam em um mito, e não simplesmente uma lenda, não simplesmente uma história. Cada elemento tem uma função simbólica muito importante, e tudo isso dentro de um livro de fantasia. É uma coisa que talvez eu traga para o fórum em breve, é justamente pegar imagens da mídia comum, da mídia que todo mundo consome, para que tragam esses temas, que desenvolvam esses temas de uma forma interessante. Quanto ao livro, quanto ao dogma ritual em si, eu não tenho muito a acrescentar sobre o tema da palestra em si, sobre aquilo que o. Eu não tenho nada a acrescentar além do que você falou, Mauro, porque realmente cobriu muito bem todos os assuntos. Eu queria fazer apenas um contraponto a algumas questões que o Levi levanta, que eu acho muito importante, até porque esse vídeo ele vai estar no YouTube, ele vai alcançar outras pessoas, e é importante eu
É uma discussão que é muito importante para mim, é uma discussão é, recorrente no meu curso, na faculdade, e que eu acho imprescindível, sinceramente. A questão da moralidade ser fonte da doença. Eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo toda a base espiritual que ele coloca, mas é importante tomar essa noção com uma pitada de precaução e sem internalizar tão fortemente de cara a simples ideia de que a moralidade é a fonte da doença, para não se para não criar um sentido de culpa, para não culpabilizar uma pessoa por ela ter uma determinada doença, para que ela não se sinta culpada por ter adquirido alguma doença, ou por ter nascido com algum problema de desenvolvimento, ou o que quer que seja. Colocando à parte todas as questões religiosas ou questões espirituais, todas as crenças e dogmas relacionadas à encarnação, à reencarnação, e trazendo para a ideia simplesmente da saúde física, da saúde mental e do bem-estar mental, é importante que não se culpabilize as pessoas por terem determinadas doenças ou por terem qualquer problema de desenvolvimento. Até porque a gente sabe que muitas doenças são tomadas socialmente como tendo um cunho moral e que isso não necessariamente é verdade. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, em que se culpa muito a pessoa por ela ter adquirido uma determinada doença, sendo que nem sempre ela adquiriu aquela doença através de um ato sexual, sabe? E ainda que fosse, não necessariamente quer dizer que a pessoa era promíscua. Quantas pessoas não contraíram HIV ou sífilis ou qualquer coisa que seja do cônjuge que foi quem traiu, ou por usar um aparelho que outra pessoa utilizou sem os devidos cuidados, ou sem saber que outra pessoa tinha utilizado, ou por diversas situações possíveis, por estupro, por que que seja. Imagina alguém, por exemplo, que contraiu HIV através do estupro e houve a ideia de que a moralidade é a fonte, a falta de moral, ou a falha moral é a fonte de uma doença. É uma coisa um tanto complicada, é uma coisa a ser refletida, é uma coisa para não tomar a ferro e fogo, pelo menos na minha humilde opinião. E quanto às questões que isso envolve, quanto às questões de reencarnação e tudo mais, isso fica a crença de cada um, isso fica pelas experiências que cada um tem com sua religião, pelas crenças que cada um cultiva. Eu não estou colocando em dúvida de forma alguma, não estou colocando essa questão em dúvida. Outra coisa interessante de se observar também independente de qualquer coisa, se você tem algum problema, seja ele físico, seja ele emocional, psicológico, procure um médico, procure um especialista. Existem diversos tipos de terapia alternativa, diversos tipos de aconselhamento, existe o aconselhamento religioso, existe o aconselhamento dos amigos, mas, mais uma vez, na minha humilde opinião, nada disso deve excluir a ajuda médica especializada de pessoas que estudaram aquilo durante a vida toda, estudaram em diversos casos, estudaram a estrutura daquilo que vem a se manifestar como doença para poder ajudar as pessoas. Então, se você tem algum problema, por favor, se você acredita que você tem algum problema, que você precisa de ajuda, procure um médico. E ainda que você procure terapias alternativas, procure um médico. Eu acho interessante, eu fui pesquisar, enquanto eu li os exemplos que o Levi colocava, eu fiquei com uma pequena pulga atrás da orelha, eu fui dar uma pesquisada. Uma coisa interessante de se observar é que todos os exemplos que ele dá, e todos os exemplos de cura, todos os exemplos de tratamento, parecem muito, e ele fala, de certo modo, de uma forma muito, muito parecida com o que os curadores que ele relata fazem, lembra muito o que se faz em hipnose, de maneira geral. Você fazer a pessoa ficar tão confiante
ou colocá-la em um estado em que ela esteja receptiva às sugestões e ela de fato se sente melhor, ela de fato consegue uma cura. Isso é muito importante, a relação médico-paciente é muito importante. Na psicologia, todo psicólogo sabe que um dos fatores mais importantes, independente da linha psicológica que você siga, independente de qualquer coisa, um dos fatores mais importantes para que uma terapia dê certo é a relação do paciente com o terapeuta. A relação de confiança, o engajamento do cliente com o terapeuta é um dos pontos centrais para que uma terapia funcione. Então, de fato, estar numa relação amigável ali, numa relação em que a pessoa ela consegue confiar no médico é muito importante. Mas, esse é o ponto que eu acho curioso, eu parei para pensar, isso é também um ponto de reflexão, um ponto de dúvida, mais uma vez eu não quero tirar o mérito dos relatos do Levi, mas o livro dele foi escrito, esse livro, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele foi lançado em 1855, século XIX, meio da Era Vitoriana, em que a Europa vivia a Era Vitoriana, e em que o discurso da moralidade passava pela igreja, enfim, o discurso da sexualidade também estava sendo levado para a igreja, para a parte médica, e as pessoas elas não tinham tanta voz para expressar os seus desejos, pelo menos não no meio social, de maneira expansiva, especialmente mulheres. E é justamente nessa época que a histeria surge como observar que o Levi, que eu não estou enganado, era francês, e Freud, não muito tempo depois, em 1880 e alguma coisa, ele vai para a França quando ele começa a ter contato com as histéricas, é quando ele começa a ter contato com a hipnose, e é quando ele começa onde surge o germe da teoria psicanalítica. É ali. A doença do século XIX foi a histeria. E o primeiro método para se tratar de histeria que teve algum sucesso foi justamente a hipnose. Eu me pergunto quantos desses casos relatados não podem se encaixar nessa questão. Sem entrar no mérito do quanto a histeria se vale da simulação de diversos sintomas de outras doenças. E o quanto o alívio desses sintomas acontece através de estados laterais de consciência, do alívio pela fala, enfim. Me parece uma sincronia histórica muito interessante. Esse livro foi lançado nessa época, o Levi está falando de hipnose ou de tratamento médico que se parece muito com a hipnose para tratar de diversas doenças em um lugar onde essa doença estava em alta. Mas é isso. Tenham em mente não se culpabilizar quem estiver assistindo por suas doenças, por favor. Procurem sempre se melhorar fisicamente, se melhorar psicologicamente, se melhorar moralmente, se você acha necessário, mas não com o sentido de culpa. Procurem um médico se vocês tiverem problemas ou se acharem que tem problemas. E tenham sempre uma visão crítica sobre tudo aquilo que vocês veem, tudo aquilo que vocês estudarem, né? Para falar. Obrigado, Aren. Eu acho que sim, as pontuações são extremamente importantes, até porque, como nem tudo, de fato, eu acho que essa é uma observação importante, nem todos os males que nos atingem são de origem de falhas morais, né? Mas na maior parte das vezes você encontra na raiz, né, uma dificuldade moral, a exemplo alguns casos, né, de histeria, onde as pessoas tentavam, digamos que, esquecer algumas coisas, né, e aí não conscientemente, mas inconscientemente. Mas, de fato, eu parto do princípio que a vida é pedagógica, e se estamos passando por alguma dificuldade, precisamos tentar entender o que a vida está tentando nos dizer. E sobre procurar um médico, com certeza, sem sombra de dúvida,
porque se o corpo está doente, né, é preciso ser tratado. E não é nenhum tratamento, né, todas as terapias alternativas, espirituais, o que quer, como queiram chamar, elas são complementares ao tratamento médico, né, que afinal são pessoas que estudaram, como você mesmo colocou, para que sejam tratadas. Corroboro contigo e é uma observação extremamente importante. Mais alguma coisa, Nil? Mais alguma coisa, Aren? Bom, então, caso não tenha nada a acrescentar, agradeço, tenha uma boa noite e nos vemos na próxima.